Bom dia, minha gente. Bom dia. Salve, Tabata. Então, vamos nessa. Alguém lembra aí? Eu falei de definição de planejamento, mas eu não falei das ferramentas. Confere, né, da definição, porque a gente vai tratar de algumas ferramentas de planejamento. E eu queria só confirmar com você se alguém lembra, né, o que foi que a gente tratou na aula passada, se dentro dessa ideia da aula passada tá isso aí. Bom dia, Bárbara. Se tá a ideia das ferramentas, alguém lembra? Ou não? Ninguém lembra. Não? Não. Então vamos embora. Bom dia, novamente, senhoritas e senhores. Professor Ricardo, na disciplina de desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade. Certo? Espero que todos e todas estejam bem, estejam se cuidando, para a gente continuar seguindo aí nessa luta, terminar o semestre, terminar bem o semestre. Beleza? Pelas minhas anotações aqui, a gente definiu o planejamento. Eu vou falar da importância das ferramentas em si, certo? É como se fosse um estojo. Tem um estojo aqui, esse meu estojo. Tem algumas canetas, alguns lápis, marca-texto, borracha, clips, tem algumas coisas aqui. Então, a proposta desse estojo é guardar algumas coisas para ficar mais prático. Em vez de pegar na mão, né, pequenas ou grandes coisas, eu coloco aqui. A ideia da ferramenta é um pouco parecida, né, na ideia de facilitar a nossa vida. Certo? Então, eu vou primeiro mostrar por que a gente precisa entender a importância das ferramentas, né? Porque você, estudante, futuro profissional de direito, precisa entender, né, a lógica de qualquer profissional, e aí cada área tem sua especificidade, ter um pensamento crítico, senhoritas e senhores. E é lindo de ver uma pessoa que tem pensamento crítico. É muito lindo, certo? E aí, por que eu digo que é muito lindo? Porque a pessoa consegue analisar uma situação de uma maneira mais apurada. Então a gente vai se deparar com um problema e a gente não vai resolver o problema na base da cara e da coragem. Não vai, certo? Por mais que cara, coragem, fé sejam necessários para resolver o problema, precisamos expandir a nossa mente. Então você vai se deparar com uma situação, e aí eu acredito que vocês vivenciaram isso na avaliação da V1, porque eu acredito que alguns professores passaram provas onde ali estava um contexto. Se está um contexto, o que é que você precisa fazer antes de responder? Analisar. É básico da área do direito, todas as áreas. Mas como vocês tratam de interpretação, né, entender a lei, interpretar a lei para, consequentemente, aplicar a lei, é fundamental que você entenda a importância de analisar aquilo que você está lidando, certo? Entender aquilo com o qual você está lidando. Entender o contexto, entender as variáveis positivas e negativas. Então, o papel hoje da ferramenta é que nem o do estojo, é de facilitar alguma coisa, certo? E mais ainda, quando a gente trata das ferramentas de planejamento, a gente está tratando, senhoritas e senhores, de um método. A palavra método, em sua essência, né, a palavra veio do latim,
E a tradução quer dizer um caminho através do qual. Um caminho através do qual nós podemos direcionar o nosso olhar e fazer e realizar alguma coisa. Certo? Então, essa vai ser a ideia das ferramentas que a gente vai conversar, nos possibilitar, nos fornecer um método para enxergar e analisar melhor um problema, uma situação. Lembrando, qualquer situação, seja ela problema ou não, ela não se resolve, presta bem atenção, ela não se resolve na base da cara, da coragem ou da fé. Esses elementos podem ser importantes e têm até seu valor, mas precisamos, senhoritas e senhores, olhar para uma perspectiva de entendimento naquela situação, seja ela um problema ou não. Então, as ferramentas elas vão te dar agilidade, porque você vai ter um pensamento estruturado, né, sobre aquela determinada situação. Consequentemente, você vai pensar de maneira mais ágil. Então, a partir do momento que você para, você entende, você estrutura seu pensamento, você vai ter uma visão melhor, você vai conseguir propor soluções também melhores. Entende? Eu estava fazendo, na verdade, um curso de criatividade com um cara chamado Murilo Gun. Eu acho que quem fez o trabalho deve lembrar, um dos vídeos, uma das questões era um vídeo dele. E aí ele falou no vídeo que o mundo hoje está complexo e a gente está vivendo isso, que a vida hoje não tem mais um roteiro. E aí nesse curso de criatividade ele fala a última etapa, o último bloqueio de criatividade é algo individual. Cada pessoa pensa alguma coisa sobre criatividade e a partir daí a gente vê como cada um reage. O último bloqueio que ele falou da criatividade foi justamente a gente entender melhor o problema. Então, criatividade para ele é pensar soluções para resolver problemas. Então, como é que a gente pode entender melhor o problema para poder resolver? Então, parte também desse entendimento que a gente vai conversar agora. Se eu analiso, estou vendo aquele problema ali, se eu não entendo ele ali e eu já quero resolver, talvez eu não resolva direito, talvez eu aumente o problema, talvez o problema comece a afetar outras pessoas. Então a gente precisa ter um pouco de criticidade na hora de analisar. Isso é para qualquer área. Qualquer área. Segundo ponto aí, além da agilidade, uma ferramenta de planejamento ela vai te possibilitar organização, certo? Organização. E aí, a organização de pensamento, organização de ação, o que acontece muito hoje no mundo político brasileiro é que o governante muitas vezes tem a ideia de fazer antes de se organizar para poder fazer, né? Eu não sei se vocês souberam, mas a Prefeitura de Fortaleza, é uma notícia que está circulando aí as redes, pelo menos que eu vi, é que comprou um respirador por R$ 274 mil. Olha a situação. R$ 274 mil e um respirador, quando na verdade, né, o valor, se eu não me engano, é R$ 15 mil por cada respirador, né, para tratar as pessoas com coronavírus. E aí? Então, assim, não adianta você querer fazer de fato, se antes tem uma organização. Então, para toda situação que vocês pensarem em fazer, eu preciso criar alguma coisa, preciso resolver aquele problema. Show. Então, eu preciso ter estrutura de pensamento e eu preciso ter organização, entende? Para entrar já no terceiro ponto, que é clareza nas ações. Ter clareza nas ações. Então, é fundamental a gente pensar. Não significa dizer que os benefícios das ferramentas vão se limitar basicamente a esses.
agilidade, organização e clareza das ações. Mas quando nós olhamos, visualizamos, né, a estrutura do problema, da situação, quando a gente se organiza e quando a gente, a partir daí, a gente tem clareza naquilo que a gente vai fazer, com certeza a gente vai ter um alto grau de sucesso naquilo que a gente vai fazer. Então, não só na perspectiva pessoal, mas na perspectiva coletiva. Então, o que a gente está enfrentando hoje também é uma perspectiva de como eu posso resolver, né, ou contribuir para resolver essa situação do coronavírus hoje. Então, é fundamental também entender o aspecto individual e coletivo para cada determinada situação. Beleza? Bom dia, Beatriz. Então, clareza, agilidade primeiro, organização, clareza de ações são 3 possíveis benefícios aí das ferramentas de planejamento. Beleza? E a partir daí a gente conversa propriamente dito falando sobre as ferramentas de planejamento. Primeira ferramenta que eu gostaria de compartilhar com você é a ferramenta 5W2H não, análise SWOT, também conhecido como análise fofa, certo? E aí, voltando, para que eu, estudante de direito, talvez seja o seu pensamento, vou entender ferramentas de planejamento? E como eu disse, lá no começo da disciplina, essa disciplina ela não trabalha, obviamente, conceitos diretos de direito, né, aspectos principais da área do direito. No entanto, a partir do momento que você começa a refletir aspectos, assuntos dessa disciplina, você tem uma consciência melhor do ser que você é, do profissional que você pode vir a se tornar ou está se tornando, e, consequentemente, você pensar carreira. Querendo ou não, essa disciplina fala também sobre carreira. A gente conversa aspectos de ordem pessoal e profissional, certo? Cada ferramenta ela vai ter finalidades, e é isso aí também gostaria de apresentar para vocês. Toda ferramenta vai ter pelo menos uma das finalidades, certo? Então, quando a gente pensa, show, Bárbara, quando a gente pensa alguma ferramenta, qualquer que seja ela tem um caráter preventivo ou corretivo, né? Então, tem pessoas, por exemplo, no seu dia a dia, que elas se organizam de uma maneira a não querer passar pela situação, ou se passar, minimizar os efeitos. Digo, opa, vou passar por aquilo ali, é o tipo da pessoa que tá vendo que tá chovendo. Tá vendo? Você tá vendo que tá chovendo? Tô. O que é que você faz? Ah, não, quando eu sair vai parar de chover. É uma possível ação. A outra ação é, não, vou colocar uma sombrinha, porque se continuar chovendo, eu estou preparado. É a pessoa que se previne, vê. É uma situação básica do dia a dia. Vê que está chovendo, você precisa sair, né? E você não vai esperar que o tempo esteja a seu favor, porque muitas vezes não está. Muitas vezes não está. Certo? E aí o que é que você faz? Coloca uma sombrinha. Opa, já se preveniu em relação a isso aí. Né? Se continuar a chover, você pega a sombrinha, abre a sombrinha e vou lá. Certo? Então, senhoritas e senhores, essa é a nossa ideia de ferramenta de prevenção, certo? Ela vai evitar uma situação desejada ou ela vai minimizar os efeitos dessa ação indesejada aí na nossa vida. É diferente da ferramenta que ela tem caráter corretivo, né? A ideia do corretivo mesmo, que a gente usa no caderno, é o quê?
A gente escreveu alguma coisa que a gente não quer mais, a gente quer apagar, né? Para poder voltar a escrever. É um pouco disso também, né? Ferramentas de caráter corretivo, elas visam, depois que a situação acontece, elas visam nos ajudar a resolver. Então, o problema aconteceu. Tem como voltar atrás? Tem não. Agora é só olhar, entender e resolver. Então, as ferramentas de caráter corretivo, elas nos ajudam a resolver uma situação depois que ela acontece. Eu acredito, Kailane, que eu enviei já. Eu acredito que eu enviei. Se eu tivesse no Teams, ficava mais fácil, porque o Teams eu consigo visualizar. Vocês conseguem visualizar a apresentação e também me visualizar. Eu acho que a parte boa do Teams, do Microsoft Teams, que é a plataforma que a faculdade está utilizando, né, é essa, né, da gente compartilhar, a gente, professor, compartilhar o material ao mesmo tempo que também está aparecendo, que está explicando. Mas eu compartilhei, se eu não me engano, né, com a Bárbara. Se eu não compartilhei, eu vou dar uma olhadinha, eu vou compartilhar. Deixa eu ver se dá para fazer isso enquanto eu estou aqui com vocês também, porque eu já vou dando agilidade aí. Porque a aula 3, eu dei uma olhada nela já fazia um tempo que eu tinha essa aula. E aí eu precisei me sentir um pouco inquieto para poder atualizar, né, a gente poder, eu poder colocar coisas que antes eu só falava, a galera tem um pouco mais de consciência, né, a parte das ferramentas que eu expliquei para vocês agora, a ideia das ferramentas não estava lá, por quais são os benefícios das ferramentas, quais são as finalidades das ferramentas que eu só falava, também acrescentei, enfim, a aula 3 ela está atualizada, então eu vou buscar, senhoritas e senhores, assim que terminar aqui, passar esse material atualizado para que vocês possam acompanhar aí e ficar super tranquilo em relação aos estudos, certo? Então, finalidade das ferramentas, caráter preventivo, caráter corretivo, ok? Então vamos nessa. Qualquer dúvida, manda mensagem aí no chat para a gente trocar uma ideia. Aí vem de fato a ferramenta análise SWOT, 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 ou particularmente como eu prefiro também, e geralmente a galera também entende dessa forma, análise FOFA, certo? Por que FOFA, senhoritas e senhores? Porque a tradução das palavras em inglês, né, da sigla SWOT, quer dizer justamente, a tradução em português forma a palavra, a sigla FOFA, certo? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, certo? Esses 4 elementos aí, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, certo? E aí, o que é essa ferramenta? Essa ferramenta é uma ferramenta de gestão, certo? Gestão pessoal e gestão profissional, você estando em uma empresa, que tem a finalidade de fazer uma análise interna e fazer uma análise externa. Então, para a gente pensar, por exemplo, a carreira que você escolheu, você precisa primeiramente fazer uma análise interna. Beleza, aí eu quero atuar nessa área, mas o que é que eu gosto? Né? Quais são as variáveis que vão influenciar isso aí? Então, primeiramente, essa ferramenta ela pode ser utilizada também para o ser humano, ou pelo ser humano, e aí a gente precisa primeiramente fazer uma análise interna, ou seja, quais são minhas qualidades e meus defeitos, para depois a gente se projetar para o mundo e para o mercado de trabalho, certo? O termo SWOT é uma abreviatura, certo? Como falei, de palavras em inglês, e a tradução é justamente essa: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A ferramenta em si,
ela te permite fazer essa análise interna e externa com um pouco mais de carinho. Por exemplo, todo mundo que está me assistindo agora, ao vivo ou depois que vai assistir essa aula, tem qualidades e defeitos, certo? E essa é a análise interna, qualidades e defeitos. A partir do momento que eu paro e entendo quais são as minhas qualidades e os meus defeitos, eu estou fazendo uma análise interna. Né? Quando a gente estava trabalhando os aspectos relacionados à seleção, eu disse, gente, pode ser que uma das perguntas no momento da entrevista que você venha falar lá é qualidades e defeitos que você tem. E eu não sei se eu dei a sugestão, mas quando a gente fala de qualidade, aparentemente é fácil. Digo, opa, falar de qualidade, meu amigo. Qualidade, aí tem gente que vai procurar mais de uma terceira mão para né, destacar as características. Né? Agora, na hora dos defeitos, aí o bicho pega, papai. Aí o bicho pega, certo? Mas a gente precisa também. Então, a minha sugestão é: todo mundo tem defeito. Todo mundo tem defeitos. Certo? E às vezes até no plural, não é nem no singular. É mais de um defeito. Queira você gosta ou não, queira você reconhecer ou não. O que é que você faz? Você diz o defeito que você tem e também aponta o que você está fazendo para minimizar o efeito do defeito na tua vida. Certo? Então, quando a gente olha para a ferramenta análise fofa, a gente faz uma análise interna, onde a gente vai observar defeitos e qualidades. As qualidades são chamadas os pontos fortes. Todo mundo tem ponto forte, certo? E muitas vezes também é no plural, certo? Vou ver se eu consigo desenhar aqui. Vou me inspirar para o professor Márcio, que fez uma aula aí diferentona para vocês, para ver se eu consigo. Hoje não, mas eu vou me inspirar nele aí para poder fazer uma aula melhor aí, talvez próxima quarta-feira. Certo? A gente tem, deixa eu ver se dá para aparecer aqui. Vou tentar desenhar um quadrante aqui. Deixa eu ver como aparece. Então, quadrante, certo? E aí, a ideia da ferramenta é justamente essa, onde a gente pega, né, divide em 4 lados, onde eu vou começar a trabalhar nesses lados aqui a ferramenta. Por exemplo, forças, deixa eu ver se colocar de uma cor diferente aqui. Deixa eu ver como é que aparece aí, ver se dá certo. Nossa. Deixa eu ver como aparece. Pronto, apareceu aí do jeito que eu gostaria. Forças e fraquezas. Forças e fraquezas. Essa é a análise interna, certo? Fraquezas. Certo? Forças e fraquezas. Forças está faltando um cedilho aqui, pronto, resolvido. Certo? Análise, senhoritas e senhores, é nessa perspectiva aqui. De um lado eu tenho minhas forças, do outro lado eu tenho as fraquezas. Beleza? Então, a partir das minhas forças, eu vou ter minhas qualidades. Força, basicamente e essencialmente, é isso aí, suas qualidades. E as fraquezas são os teus defeitos, certo? E por mais que você diga, pô, Ricardo, não tenho fraqueza,
né? Eu não tenho defeito, né? Eu sou uma pessoa perfeita. Digo, meu filho, tudo bem, que bom que você acredita que é uma pessoa perfeita, mas não tem para onde fugir. Todo ser humano tem qualidades e defeitos. Então, essa relação aqui que eu estou apresentando para vocês é uma relação prática, papai. Não tem para onde fugir, não. Todo mundo tem forças, todo mundo tem fraquezas. Não tem para onde fugir, certo? E aí, essa é uma análise interna, certo? Você parar para você entender, pô, quais são as minhas qualidades? Destaca aí tuas qualidades. Quais são os teus defeitos ou tuas fraquezas? E particularmente eu não gosto muito desse nome fraqueza, sabe? Não gosto muito não, porque fraqueza, tudo que é fraqueza, na verdade, são pontos a melhorar. Então, se eu estou colocando para você que fraqueza é a mesma coisa que defeito, então uma coisa que eu tenho como defeito, eu posso trabalhar mentalmente e no comportamento para que esse efeito ele não exista mais na minha vida. Claro, vai depender também da minha perspectiva, certo? E aí eu vou desenhar aqui, a partir das forças e das fraquezas, senhoritas e senhores, nós temos oportunidades e ameaças, certo? E aí a análise SWOT ela fica, né, resolvida. Olha aí, certo? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, certo? A ferramenta, claro, é desse jeito aqui. Eu peguei o caderno aqui para dar uma improvisada, para ficar, porque ela é visual. Você precisa ver a ferramenta para poder entender, né? As outras ferramentas também. Então, eu vou procurar mandar o material, se eu não mandei ainda, para que você possa ter também o aspecto visual. Como no YouTube a gente não consegue traduzir, vamos na base do improviso, papai. Tem que improvisar. E aí a gente vê que a partir das nossas forças, ou seja, a partir das nossas qualidades, a gente vai ter oportunidades. A partir das nossas fraquezas ou dos nossos defeitos, a gente vai ter ameaças. E como é que isso se relaciona? Certo? Todo mundo que tem qualidade, por exemplo, e todo mundo tem qualidade, pode ter alguns ganhos, certo? Ganhos no quê? Né? Ganhos em termos de convivência, ganhos em termos de mercado de trabalho. Né? Vamos colocar um exemplo para você começar a visualizar como essa análise interna é importante para projetar a análise externa. Eu não sei quem está me vendo aqui. Obrigado, Sandra. Bom dia. A gente, eu, por exemplo, no ensino médio, né, não sei vocês, eu tinha uma dificuldade muito, muito grande de comunicação. Então, ensino fundamental, dificilmente eu levantava a mão assim, eu levantava, né, quando eu pensava em levantar a mão, eu começava a pensar o que é que as pessoas, né, iriam fazer quando eu perguntasse qual seria a reação das pessoas, aí eu não perguntava. E aí fui trabalhando, saí devagar, esperava ela terminar para poder perguntar ao professor ou professora. Aí no ensino médio, não. No ensino médio eu já comecei a ter uma postura um pouquinho diferente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou perguntar. Se eu tenho dúvida, eu vou perguntar, porque a minha dúvida pega. Então, comecei a perguntar, né, primeiro ano do ensino médio, segundo ano, foram anos que eu comecei a desenvolver mais isso. No terceiro ano, que é o ano do vestibular, aí já ficou super fácil. Já levantava a mão, dependendo do professor,
frescava com o professor frescava comigo, e vida que segue. Quando eu comecei a fazer minha primeira graduação, eu desenvolvi mais ainda. Então, pelo fato de perguntar, né, de querer tirar dúvida com os professores, né, na minha primeira graduação, que é administração, eu fui eleito representante da turma, ou líder de turma, né, como é hoje na Nassau. Então, assim, o fato de se preocupar e desenvolver a comunicação me fez ter outras possibilidades, que nesse caso específico é uma coisa simples, né, ser eleito representante de turma, mas que mostra que é como se fosse uma consequência. Isso também poderia acontecer no mercado de trabalho, a partir do momento que você é uma pessoa comunicativa, expressiva, né, não de forma desnecessária, mas, né, de forma direcionada, você sabe se expressar, sabe argumentar. Eu acredito que eu já falei aqui a importância da gente saber argumentar, de você, profissional de direito, futuro profissional de direito, saber argumentar. Então, a partir de um ponto forte, a partir de uma qualidade minha, que eu desenvolvi, né, eu pude ter consequências, oportunidades boas aí, certo? E muito boas, certo? Mas, curiosamente, eu não sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa introvertida. Né? Aí, se você entende mais ou menos a ideia do extrovertido, aquela pessoa que conversa demais, interage com todo mundo, conhecido, desconhecido, né? Eu sou um pouco contrário, né? Eu não gosto muito de ser dessa forma fora do ambiente de trabalho. Meu trabalho é, já que eu escolhi porque eu gosto ser professor, então eu preciso usar da comunicação ao meu favor. Então eu preciso falar para fora e não falar para dentro. Eu preciso explicar da maneira mais compreensível possível, mais simples possível. Então, quando eu falo mais simples, não é mais rasa, mais simples é para que você, onde você tá me vendo aí, você possa realmente entender é, o que eu estou falando. E por que eu estou falando isso e como isso pode ajudar você no seu dia a dia. Entende? Então, assim, tá tudo relacionado. Tá tudo relacionado. Qualidades que eu tenho, que são os pontos fortes na ferramenta, certo? É como se fosse uma relação. Vou colocar aqui uma outra setinha, ver se dá para uma outra cor. Forças. Vê aí se consegue dar para ver. Pronto, bem, olha aí, coisa maravilhosa. A partir das suas forças, você tem, oportunidades. Entende? Eu faço, aqui em cima está a análise interna, certo? Aqui embaixo a análise externa, ou seja, o mundo está aqui fora. Eu posso ter oportunidades, eu posso ter ameaças. Oportunidades são coisas que eu posso ter ou ganhar. Ameaças são problemas que eu posso vir a ter. Então, toda força, que é as nossas qualidades, são oportunidades, senhoritas e senhores. Toda fraqueza, todo defeito vai me gerar problemas. Entende? Isso aí, Sandra. A partir das minhas forças, você tem oportunidades, né? Ou de uma forma melhor ainda, a partir das suas qualidades, você tem oportunidades. Então, o que eu falei aí no meu exemplo de comunicação, que eu busquei desenvolver o aspecto da comunicação, e até hoje eu estou buscando desenvolver, né, porque eu sempre acredito que a minha comunicação ela pode sim melhorar para que eu possa desenvolver um trabalho melhor e para que você que está me ouvindo possa realmente ter a compreensão daquilo que estou me propondo a conversar, certo? Então, nesse ponto aí, é uma qualidade que gerou uma oportunidade, ou seja, algo que você pode gostar, que precisa ter. E aí a gente analisa o outro lado, né? Pegando de novo o caderno aqui, ó, uma fraqueza, ela vai gerar uma ameaça, certo? Essa é a relação aqui, mundo interno, mundo externo. Então eu preciso ver essa relação que existe entre fraquezas, que são os defeitos, e as ameaças, certo? Todo mundo tem defeito, como eu já falei.
Todo mundo, todo mundo. Não adianta você achar, ai, Ricardo, mas eu não tenho defeito, eu sou uma pessoa, né? A imagem, os olhos de Deus, eu sou uma pessoa perfeita. Tudo bem, certo? Mesmo que você acredite nessa ideia, né? E é legal, porque para quem acredita em Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança, mas, senhoritas e senhores, nós temos defeitos. E eu não estou falando de defeito, não, né? Um nariz grande, né, uma cabeça grande, né, um dedo do pé maior que o outro. Não estou falando desse tipo de defeito. Estou falando de defeito comportamental. Né, aquilo que a gente, por conta da nossa criação, da nossa convivência, né, dos ambientes que nós frequentamos, a gente, inevitavelmente, a gente adquiriu. Certo? E eu vou usar para... Isso aí, Sandra. Você precisa não necessariamente melhorar os defeitos. Bom dia, Terezinha. Mas porque quando a gente melhora, a ideia de melhorar o defeito, não sei se você tinha pensado nisso quando você escreveu, mas a ideia de melhorar o defeito é aumentar o defeito. A gente precisa eliminar o defeito, certo? Ou diminuir o impacto desse defeito na nossa vida. Às vezes não tem como. Né? Por exemplo, eu vou voltar ao mesmo exemplo da comunicação, certo? Então, eu tinha dito que inteiramente eu era uma pessoa que não me comunicava bem e eu consegui desenvolver isso, mas vamos colocar até uma parte aí da minha trajetória e se eu permanecesse dessa forma, né? Se eu fosse uma pessoa que não me comunicava bem, certo? O que é que isso poderia me gerar de ameaça, de problema? Isso poderia evitar, por exemplo, a compreensão, me privar da compreensão melhor do conteúdo. Né? Vou tentar te responder, cara, vou tentar te responder. Então, assim, já que eu preciso identificar esse defeito para poder diminuir o impacto dele aí. Então, eu estava falando que eu sou uma pessoa que não consigo me comunicar bem. E aí eu não consigo, por exemplo, me compreender o assunto que está sendo trabalhado. Eu não consigo expressar a minha linha de raciocínio. Eu não consigo, sei lá, efetuar uma venda. Né? E outros problemas também de ordem pessoal. Então, a comunicação, nesse exemplo, ela tanto pode ser uma força, uma qualidade, e essa qualidade ela te gera oportunidades, coisas que você pode ganhar, pode conquistar. Tanto a comunicação também ela pode ser um ponto onde você pode ter problemas, caso você não desenvolva. Né? Esse semestre, né, para você, ele está sendo extremamente atípico, extremamente, certo? Porque qual é a ideia? A ideia é que a gente tenha o convívio, né, tenha a aula presencial, né, para que a gente possa também trabalhar esses aspectos. Não, pô, se eu tenho, acredito que eu tenho uma comunicação mais ou menos, então aquele ambiente ali de sala de aula é um ambiente que você vai trabalhar isso aí, especialmente na área de vocês, certo? Porque existem atividades práticas, e aí eu posso falar até porque eu vi uma realizada pelo professor Márcio, que foi o júri, né, que eu acredito que vocês vão ter em algum momento ainda, que é um momento legal onde a galera vai argumentar, vai trabalhar a comunicação, certo? E aí eu preciso entender, ó, se o meu defeito, um dos defeitos que eu tenho é comunicação, onde é que eu posso trabalhar? Quando eu posso trabalhar? Né? Porque no mercado de trabalho, o jogo é para valer. Né? Tem uma expressão, eu não sei se tem aqui no Ceará, mas em Pernambuco, que é de onde eu venho, tem uma expressão da gente, aquela pessoa que vai brincar, mas ela não sabe ainda da regra, ela vai brincar, ela é um brincante de café com leite, né? Para a gente poder identificar, ó, tu vai brincar, tu vai entender a regra, mas quando tu entender já o jogo, aí o negócio muda. Aí o negócio muda. Quando a pessoa já entende a regra do jogo, ela vai brincar na vera. Ou seja, ela vai brincar para valer. Então, o espaço de convivência que nós
por enquanto nós estamos privados, mas nós vamos voltar a ter, é um espaço para você trabalhar seus defeitos, né? Também, não de potencializar, mas de diminuir ou até eliminar. Por exemplo, você não gosta de trabalhar em equipe, trabalhar com pessoas. Ah, eu consigo fazer tudo sozinho. Show. Mas o mercado de trabalho não funciona desse jeito. Mercado de trabalho, senhoritas e senhores, vai te exigir, isso é de qualquer área hoje, tá? De qualquer área hoje, porque a gente tinha uma ideia, pelo menos existia uma ideia no mercado de que, né, trabalhar com pessoas era basicamente coisa de recursos humanos. É não, é não, certo? Né, quando você tem uma boa rede de relacionamentos, né, e você consegue também trabalhar isso dentro da empresa, você tem a possibilidade de ser mais bem visto, né, você tem a possibilidade de aprender mais, porque você não conhece tudo, então o conhecimento das outras pessoas são compartilhados com você. Então, tem uma série de benefícios aí, certo? Kailane perguntou aí, né, como a gente elimina o defeito. Não só para Kailane, mas para todo mundo. Essa é uma resposta. Essa é a pergunta, na verdade. É a pergunta, certo? Como a gente elimina um defeito? Então, a sugestão que eu dou, até porque nesse ponto eu não tenho resposta milagrosa, até porque eu estou trabalhando ainda nos meus defeitos, mas a minha tendência é que eu possa cada vez mais diminuir o impacto que os meus defeitos têm na minha vida, é a gente primeiramente reconhecer que tem defeito, certo? Reconhecer que tem defeito. Tem um vídeo aqui, uma autora, vou colocar aqui no bate-papo, poder da vulnerabilidade, certo? Para quem tem Netflix, procura o nome da autora. Quem não tem Netflix, sem estresse, procura no YouTube, também tem. Brené Brown. Brené Brown, certo? O poder da vulnerabilidade. E aí, para poder ajudar a responder a pergunta aí da Kailane, essa mulher, eu descobri ela ano passado, ela é sensacional. Pense numa mulher sabida, Brené, certo? E por que que eu acho que ela é sabida? Para justificar para você, porque também eu estou dando sugestão. Gente, ela fala sobre um assunto que todo ser humano, certo? Especialmente os homens, não querem reconhecer, que é a ideia da vulnerabilidade. Ou seja, a gente não entende que nós somos, em algum momento, com alguma pessoa, nós somos vulneráveis, certo? A gente não, porque a vulnerabilidade ela está ligada a várias coisas ruins, especialmente que ser vulnerável é fraqueza. Tem um livro também, isso aí, sabe? Eu tenho um livro em PDF dela, Coragem de Ser Imperfeito. É massa demais. Eu estou lendo esse livro. É assim, são várias ideias que você tem para poder se melhorar enquanto ser humano. O outro livro que eu tenho, isso aí já é livro físico, que é A Coragem para Liderar. Ela tem aí, eu acho que por volta de uns 4 livros, né, traduzidos aqui no Brasil, e que vale muito a pena. Ela é norte-americana, certo? Mas ela tem, na Netflix, ela tem uma palestra que é em inglês, mas tem tradução, é uma palestra de 1 hora. No YouTube é mais curta, que são 15 minutos, mas assim, é extremamente esclarecedor, porque se essa ferramenta que eu estou conversando com vocês, análise fofa, ela também nos possibilita a gente enxergar melhor o nosso defeito, né? E um dos passos que a gente tem é entender sobre vulnerabilidade, certo? É fundamental. Então, se você quer melhorar como ser humano, né, como profissional também, né, acho que vale a pena a leitura. Veja o vídeo primeiro, para quem não tem Netflix, ou para quem não tem, dá uma olhadinha no YouTube. Veja se a conversa dela tem sentido. Se a conversa dela tiver sentido, você dizer, não, Ricardo, beleza, rapaz, né, é extremamente
provocador, porque ela é uma pesquisadora, e aí ela não vai falar sobre vulnerabilidade com base em achismos. Ela vai falar em base em pesquisa, ou seja, em conversas com pessoas, o que as pessoas disseram sobre o tema, né? Quem assumia que era vulnerável, o que é que tinha, né? Como se sentia perante a vida, e quem não se assumia vulnerabilidade, como é que se sentia em relação à vida. Então, você vê, ela diferencia dois grupos, né, aí, basicamente. Então, é interessante a gente ver também que a partir do momento que eu assumo a minha vulnerabilidade, eu consigo enxergar os meus defeitos e eu tendo a conviver com os defeitos de uma maneira mais saudável, né? Talvez não dê para eliminar o defeito da nossa vida. Talvez dê para diminuir o impacto dele e, consequentemente, conviver. Porque o mal do ser humano, né, e eu falo isso também para mim, é a gente ter um defeito e a gente não saber conviver com ele. A gente, às vezes, finge que não tem defeito. Tá iludindo quem? Tá iludindo ninguém. Então, assim, reconhecer o defeito, né, por mais duro que seja, né, e começar a trabalhar para diminuir o impacto desse defeito. Estar vulnerável, ter consciência da vulnerabilidade, para mim, pelo menos, é importante. Então, eu também estou lendo essa autora, né, ela tem material na Netflix, no YouTube, tem livro digital, tem livro, né, impresso, vale muito, muito a pena. Então, depois da aula, se você tiver interesse, dá uma pesquisada aí que, né, para passar tempo de uma maneira inteligente, né, vale muito a pena, certo? É bem, bem legal mesmo. Então, senhoritas e senhores, análise SWOT é basicamente essa relação aqui, certo? Suas forças, suas qualidades geram oportunidades, certo? No slide vai estar bem mais bonitinho aqui no caderno, o caderno aqui foi só improviso. As oportunidades são coisas que você pode conquistar, né, para se sentir autorrealizado. Então, qualidades, forças geram oportunidades, mundo interno, mundo externo. As nossas fraquezas, que são os nossos defeitos, geram ameaças, ou seja, geram possíveis problemas. Então, se você parar para analisar aí, tem várias outras coisas que a gente pode associar para entender a importância de fazer uma análise interna e fazer uma análise externa, certo? Porque a ferramenta é isso aí, a gente trabalha um ambiente interno e um ambiente externo. Né? Se a gente for trabalhar essa ferramenta para um ser humano, a gente entende, né, qualidades e defeitos e o que é que eu posso ter de oportunidade, de ganhos ou de problemas a partir dessas qualidades e defeitos. Então, se a gente deveria fazer essa relação, né, mundo interno e mundo externo, pode ter certeza que as empresas também fazem, especialmente agora, nesse contexto de pandemia, onde muitas pessoas não estão saindo para comprar. Eu, por exemplo, não estou saindo para comprar, né? Não estou saindo para comprar, obviamente, no local físico, né? Mas eu estou comprando, né, através do telefone ou melhor, através dos aplicativos aí, certo? Então, é para a gente pensar como dentro de um contexto complexo a gente consegue se adaptar. Né? Se eu tenho qualidades e defeitos, eu posso projetar isso aí, opa, eu posso me adaptar à realidade. Né? E um dos pontos principais, senhoritas e senhores que me ouvem agora, é a adaptação, certo? A gente precisa se adaptar. O que a gente está fazendo agora, através dessas aulas, nada mais é do que a adaptação. A adaptação. Né? Ontem eu estava dando aula para o pessoal de logística, também da Nassau, da Maracanaú, e teve um aluno que disse assim, saudades das aulas presenciais, né? Porque todas essas modalidades, né, seja presencial, seja online, né, tem seus ganhos e suas partes que não são nem tão legais assim, né? A ideia do contato, da interação, eu gosto de fazer dinâmica, né? Então, para você poder entender a importância também do que eu estou falando,
Então, eu estou falando agora de planejamento. Então, uma dinâmicazinha para poder fazer uma interação. Opa, eu ainda não consegui visualizar as dinâmicas que eu tenho presenciais para a gente poder fazer online. Eu ainda não consegui pensar uma lógica aí para a gente poder interagir. Né? Eu estou tentando ainda, mas quem sabe até o final aí do semestre a gente possa conseguir fazer aí, nem que seja uma dinâmica aí com vocês para a gente poder, né, vocês poderem, para a gente poder se divertir, né? Não ser só aquela coisa aula, 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 conteúdo, prova, prova, prova. Então a gente tem uma perspectiva um pouquinho melhor. Sandra, é isso aí. Suas forças e qualidades, né? Na verdade, forças e qualidades são a mesma coisa, né? Eu apenas só traduzi a ideia da ferramenta, né, que ela coloca como forças, mas na verdade as forças são as nossas qualidades, né? Aqueles pontos ali bons que nós temos, que nós podemos converter em algo que a gente pode conseguir, que é justamente as oportunidades, certo? Então, palavra-chave para a gente também entender análise SWOT, né? Também conhecida como análise FUFA, né? Hoje é também adaptação. Eu vou colocar aqui, ó, porque análise SWOT, análise FUFA. Análise FUFA, porque isso aí, Sandro. Forças é igual a qualidades. Então, forças são qualidades. Fraquezas, defeitos, oportunidades. O que você pode conquistar, ameaças, possíveis problemas. Pronto. Resumam aí no chat, senhoritas e senhores. Forças são as nossas qualidades, fraquezas, os nossos defeitos, qualidades, o que você pode conquistar, né? Detalhe, o que você pode conquistar a partir das suas qualidades, e ameaças, possíveis problemas que você pode vir a ter a partir dos seus defeitos. Certo? Não tem o que. Não tem, a princípio, nada de difícil. Certo? Então, para a gente poder resumir aí, finalizar essa primeira parte aí, que eu já estamos passando aí de pouco mais de 1 hora de aula aí, guerreiros e guerreiras. Gente, a ideia da análise SWOT é fazer uma análise interna e externa, certo? Chame do jeito que você quiser, ou análise SWOT ou análise FUFA, dá no mesmo, certo? A proposta da ferramenta é fazer uma análise interna ou externa, seja de uma pessoa ou de uma empresa. A ferramenta ela tem uma finalidade tanto preventiva quanto corretiva, certo? Ela pode nos ajudar a prevenir alguma coisa. Então, se você tem consciência, por exemplo, das suas qualidades, dos seus defeitos, você pode ter uma postura um pouquinho diferente. Então, se você sabe, por exemplo, que não consegue trabalhar sob pressão, você já não vai aceitar coisas, atividades que você vai trabalhar sob pressão. Então, não consigo. Então, opa, deixa de lado, entende? A ferramenta ela também ajuda a você corrigir algo que não está do jeito que você gostaria. Então, a ferramenta também de caráter corretivo. Me deparo com um problema, eu vou agora buscar resolver esse problema. Tranquilidade, certo? E aí, eu vou buscar passar lá para a Bárbara um estudo de caso. Na verdade, eu vou colocar logo para vocês agora, certo? Porque eu vou só iniciar a segunda ferramenta. Vou deixar mandar um materialzinho que também está no
no slide, mas algo específico para que você possa construir a sua análise fofa, certo? Ou seja, você vai olhar, se a gente falou que a análise fofa são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, certo? Você vai fazer isso de você, certo? Nessa mesma perspectiva aqui, ó, certo? Você vai pegar o seu caderno, certo? Você vai dividir, coloca o caderno ou numa folha de ofício, no papel que for, mas bota de lado assim para ficar melhor, ou em pé, do jeito que você quiser, que geralmente dá mais espaço, certo? E aí de um lado você vai colocar as suas forças, do outro lado você vai colocar as fraquezas, né? Palavra, e aí você vai dizer quais são as forças que eu tenho. Escreva, escreva, certo? Procura extrair o máximo. Eu sou uma pessoa, ou dizem que sou uma pessoa, coloca. Próxima aula, sim senhora. Na verdade, como não dá para vocês falarem a princípio só interagir por papo, pode ser bate-papo também, para quem quiser. Né? Eu vou dizer, vou fazer uma análise SWOT minha, uma análise FUFA minha, e eu vou apresentar para vocês. Desse jeitinho aqui que eu estou apresentando, certo? Não, não, não. Prazo de um dia não, Sandra. Próxima aula. Para você fazer com tranquilidade, né? Até porque parece que tem umas palestras aí, caso vocês queiram assistir. Então, né, para você fazer, vai ter uma semana aí para você pensar essa análise SWOT aqui com tranquilidade, certo? Então você escreve, divide o espaço em 4, escreve forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Na parte das forças, você escreve suas qualidades. Você tem qualidade, então escreva. Nem que você passe aí um tempão, mas escreva, certo? Fraquezas, a mesma coisa, você tem defeitos. E a partir dessas qualidades, imagine o que é que você poderia ter de oportunidades. E a partir das suas fraquezas, imagine o que é que você poderia ter aí de ameaças, que são os nossos problemas, certo? Isso aí eu deixo para a próxima aula, certo? E por que eu estou pedindo isso para você, certo? Apresenta quem quiser. Agora, todo mundo deveria fazer, porque é assim que nossa avaliação vai ser. É, é desse jeito, caramba, porque essa lógica aqui é a lógica da ferramenta. No material, pode ser no caderno, pode ser no caderno, sim, sim. Pode ser no caderno, sem nenhum problema, certo? Porque se precisasse de outro material, de outro meio, por exemplo, PowerPoint, a gente não consegue, eu não consigo mostrar no PowerPoint. Então eu vou falar. Né? Se a gente tivesse no Teams, eu ia apresentar para você visualmente, ia ficar talvez mais legal. Mas como a gente está aqui, então a gente trabalha do jeito que a gente dá. Dá para ser no caderno, sem problema nenhum. Certo? Pode ser no caderno, até porque fica mais prático. Não precisa abrir PowerPoint, não precisa de nenhuma plataforma específica no caderno mesmo. Por que eu estou pedindo isso para você? Porque, gente, é assim que vai estar na prova, certo? Eu falo isso em todas as turmas, não me canso de repetir, né, especialmente até porque a gente não está com um elemento presencial aí, né, dentro do jogo, né, a gente está online. Então, meu papel é ajudar você a entender o conteúdo e a passar na disciplina, certo? Mas eu preciso de uma contrapartida, que é justamente um pouco de esforço, né? Dificilmente a gente consegue algo sem esforço. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta, certo? Gabriel Pensador. Então, fazer análise fofa sua te dá consciência crítica maior para qualquer outro aspecto, né? Seja de uma outra pessoa, seja de uma empresa, você já tem uma perspectiva um pouquinho mais apurada. Um pouquinho mais. Opa! Então eu posso ter uma visão mais crítica em relação à análise SWOT. Porque para muita. Eu vou apresentar para vocês basicamente 7 ferramentas. Dessas 7, 5 são ferramentas assim, ferramentas que eu acredito que são fundamentais. Eu vou dizer, gente, as 7 são importantes, mas essas 5 aqui são as 5 que vão cair na prova, certo? Eu vou dar a questão de teoria. Então, se eu perguntar o que é
a ferramenta que te possibilita fazer uma análise interna e externa, tanto de uma pessoa quanto de uma empresa. Você vai marcar lá, com certeza, análise SWOT, ou análise fofa, certo? Também, eu vou colocar uma atividade, uma questão prática, certo? Estou pensando ainda no modelo, no formato dela, mas eu vou colocar uma questão prática onde você vai fazer algo semelhante ao que a gente está colocando aqui no caderno, certo? Vai ter uma relação de coisas, talvez desse jeito, talvez de outro jeito, para você poder identificar, mas para que você possa ter ideia do que é forças, do que são fraquezas. Forças são qualidades, fraquezas são defeitos. E o que são oportunidades e ameaças? Oportunidades é aquilo que eu posso ter a partir das minhas qualidades, o que eu posso conquistar, e as ameaças são aquilo que eu posso ter de problemas a partir dos meus defeitos. Você entendeu isso aí? Na prova, opa, eu sei cada coisa aí, eu sei o que é força, fraqueza, oportunidade, ameaça. Na hora da prova vai ser, ó, tranquilidade. Tranquilidade. Eu acredito que essa semana ainda, Sandra, eu estou terminando só de corrigir, mas assim que tiver, eu coloco uma mensagem no Teams, passo também para a Bárbara, para que vocês possam dar uma olhadinha aí. Não está faltando só coisinha besta aí, eu sei que eu estou já atrasadérrimo aí, mas eu vou concluir essa correção assim, mais rápido que eu puder essa semana ainda, né, eu disponibilizo as notas para vocês. Beleza? A próxima ferramenta que eu só vou começar é uma ferramenta também visual, certo? Só que para fazer isso aqui é fácil. Pegar o caderno, colocar, dividir em 4, então dividir em cores diferentes aqui para você poder entender melhor essa relação, certo? A segunda ferramenta é chamada diagrama espinha de peixe. Diagrama espinha de peixe. Toda vez que eu desenho um peixe, o pessoal fica rindo da minha cara, porque meu peixe parece com uma vaca. Não me pergunte como meu peixe parece com uma vaca, mas parece com uma vaca, certo? Teve notas boas sim, viu, Sandra? Teve notas boas sim. Maioria, uma notinha aqui, acolá, a maioria notas boas, notas boas. Quem fez o trabalho também, então, aquele esquema, né? O trabalho vale até 3 e a prova vale de 0 a 7, certo? Então eu vou dar um e-mail passando aí para vocês, tudo direitinho. Então é isso, certo? Como eu estava dizendo, o diagrama espinha de peixe, ele tem um formato justamente de um peixe, por conta do nome. Eu vou ver se eu consigo pegar uma imagem na internet, não sei, para desenhar com um pouco mais de carinho, para que vocês possam ver como é que ela funciona. Mas quando mandar o material, dê uma olhadinha, porque o material está bem legal, está bem explicativo, para que você possa entender. Essa ferramenta, a gente começa aí a falar sobre problema, certo? Se a análise fofa ela tinha finalidade tanto preventiva quanto corretiva, agora vai ser diferente. Agora é diferente, na verdade. A gente vai tratar de uma ferramenta que é exclusivamente corretiva. Ou seja, o problema aconteceu. Tá aí a situação desagradável. Meu amigo, como é que eu resolvo isso aí? Aí fica naquela, como é que eu resolvo? Então a gente precisa de método, certo? Dentro de uma determinada realidade, a gente se depara com vários problemas, certo? Não sei se é essa a situação, essa é às vezes a minha situação, que tem várias coisas para resolver. Se eu tenho várias coisas para resolver, se você quer resolver todos os problemas ao mesmo tempo, não vai dar certo. Não vai dar certo, certo? Não é uma perspectiva pessimista, é a realidade, minha gente. Se eu tenho mais de um problema, né, na minha vida, na minha atividade profissional, e eu quero resolver todos os problemas ao mesmo tempo, não vai dar certo. E pior, desculpa a expressão, às vezes pode dar merda. Então, o que a gente faz nessa situação, que eu tenho várias situações aí?
né? Eu posso, né, querer resolver tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu quero resolver tudo ao mesmo tempo, eu avanço 1 milímetro por vez, ou eu paro, escolho um problema e eu vou entender esse problema. E aí eu consigo avançar muito mais quando eu escolho um problema e direciono minha atenção para poder resolvê-lo. Então, a ferramenta que a gente vai estudar com mais atenção e carinho a partir da próxima aula é chamada Diagrama Espinha de Peixe, e ela nos provoca a gente entender melhor o problema. Primeiramente, escolher um problema por vez. A gente, através da ferramenta, a gente não consegue resolver mais de um problema, certo? Com nenhuma ferramenta, na verdade. Então, a gente precisa ter um olhar crítico. Tem problemas? É no plural? Beleza. Tem calma, paciência. Pega um problema por vez para tu focar nele, resolver e depois ir para os próximos. Show? Então, é isso que a ferramenta Diagrama Espinha de Peixe vai propor, nos propor. Ela vai dizer assim, ó, meu filho, minha filha, você está com problemas, né? Natural. Isso é da vida. Viver envolve ter problemas, certo? Agora, enlouqueça não, não enlouqueça não, certo? O que é que você pode fazer? Você pode ter uma visão diferente da situação, pegando um problema por vez e analisando as causas desse problema. Ou seja, todo problema ele é gerado por um conjunto de fatores que nessa ferramenta, né, e na próxima também, a gente vai falar, né, vai colocar como causas. Por exemplo, aumento no número de acidentes de trânsito. Aumento no número de acidentes de trânsito tem um motivo, tem algumas causas, não tem não? A gente pode colocar falta de sinalização vertical e horizontal, a gente pode colocar estradas em má estado de conservação, a gente pode colocar imprudência dos motoristas, a gente pode colocar a mistura de álcool com direção. Então eu já estou colocando aí 4 causas, certo? Só que dessas 4 causas que eu só citei para vocês aqui, tem talvez 1 ou 2 delas que geram mais o problema. Talvez, sei lá, estradas em má estado de conservação gera mais aumento nos acidentes. Então, o problema, né, que é aumento do número de acidentes de trânsito, eu preciso identificar as causas ou os fatores que geram o meu problema. Eu vou ter um olhar um pouco mais amplo quando eu identifico as causas, certo? Talvez uma situação comum, né, no direito é aumento ou diminuição dos juízes, né, em determinada vara. E aí? Qual é o comportamento que a gente tem? Diminuição dos juízes. O que é que gera diminuição dos juízes nas varas? Ou, outro problema, excesso de processos. Demora nos processos. Né, demora no julgamento dos processos. E aí tem algumas causas. A gente precisa identificar essas causas e, melhor, propor solução. Porque toda vez que eu chego nessa ferramenta, talvez eu já tenha dito o que eu falei para vocês, mas eu vou falar agora. Gente que apresenta problema no mundo tem demais. Tem demais. Só apontar o problema, só para dizer, tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali. Não tem graça, minha gente. Porque o problema, ele muitas vezes ele é amplamente visível. Só que a gente precisa, além do problema, propor solução. Então, o diferencial, o seu diferencial está em, ao ver o problema, propor também uma solução. Beleza? Propor também uma solução. Isso aí é inevitável. Então, na ferramenta Diagrama Espinha de Peixe, que a gente vai detalhar mais na aula que vem, a gente vai conversar sobre a importância de definir um problema por vez, escolher um problema por vez e querer resolver. Escolhido o problema, a gente precisa identificar suas causas e propor soluções. Certo? Uma metáfora que eu utilizo muito é a metáfora do iceberg. O iceberg, senhoritas e senhores, né, para quem já assistiu Titanic aí, alguém já assistiu Titanic aí? Só por curiosidade? Bota aí no chat, só para ter uma ideia aí. Titanic. Titanic é a história de um navio fantástico,
fantástico, que viaja e vai fazer a viagem num tempo recorde. E aí a galera, vamos, bota, acelera aí. Olha aí, ó. Sandra, Kailane, gostei. Obrigado por me deixar no vácuo. É isso aí, é isso aí. E aí, o navio, que é extraordinário, que a princípio a prova de acidentes, bate em um iceberg e começa a afundar. Né? Inicialmente de uma forma bem discreta, depois fica bem visível. Mais ou menos, tá? Tu não entendi isso mais ou menos assim, não. Tipo, da metade pro final, o começo até a metade, partes, né, fracionadas. Olha aí, Maria, umas 1000 vezes. É isso aí, Maria. Né? Aquela parte lá do Jack indo embora, aí Rose. Oh, Jack, não se vá. Eu não quero largar tua mão, Jack. Dá pra gente aqui, sobe aqui, nessa porta aqui flutuante, sobe. Mas Rose foi triste, largou lá a mão do Jack, Jack afundou. Coitado de Jack. Kellan, pois é, diziam que nunca ia afundar, né? Olha aí no que é que deu, história para contar. Né? E toda a situação, né, que reflete no futuro, história para contar, pode ter certeza foi que alguém não prestou atenção em um possível problema. Titanic é uma história. Né? Para quem assistiu deixa eu ver agora, teve um acidente nuclear, foi numa usina lá na antiga União Soviética. Eu me esqueci o nome agora da cidade. Quem lembrar aí, precisa estar certo o nome não, é só Chernobyl, pronto. Chernobyl, né? Eu acho que é Chernobyl. Tem até um documentário agora na Netflix, né? Era não sei se é uma cidade, acidente nuclear de Chernobyl, que dizia mais ou menos que era a galera que estava lá na usina e aí não percebeu a importância do problema, aí o problema estourou, pronto. Aí afetou umas 7 pessoas, várias pessoas morreram por conta disso. Então, assim, gente, eu preciso entender o meu problema, porque senão eu posso potencializar o meu problema. Nisso vai servir de história para contar no futuro. Eu, sinceramente, eu não gostaria que ninguém tivesse história para contar de um problema que não percebeu, não conseguiu resolver. Eu só não choro porque, enfim, eu seguro o choro. Mas precisa não, né? Eu acho que Titanic aí tá bem por uns 20 anos já. Mas é drama, né? Para algumas pessoas, bateu o drama já começa a chorar, né? Cada um com o seu jeito aí, mas o exemplo de Titanic, do filme, da história, na verdade, que é uma história real, foi que o iceberg, né, ele só aparece um pouquinho. A grande parte do iceberg está mergulhada na água, senhoritas e senhores. Né? Olha que metáfora sensacional para a gente poder conversar na próxima aula. Né? Boa parte dos nossos problemas, né, o problema em si, uma pequena parte está visível, boa parte a gente precisa entender. Né? Boa parte a gente precisa entender. Então, a partir da próxima aula, a gente vai mergulhar um pouco mais nesse universo de querer mais entender de um problema, para a gente não se iludir com iceberg. A gente vê um iceberg e pensa, é só uma pedrinha de gelo, é só um pouquinho ali embaixo de desviar. Às vezes a gente não consegue desviar da forma como a gente gostaria. Às vezes a gente não consegue entender da forma como a gente gostaria. Então a gente vê que o problema é só aquela pequenininha partezinha ali. Então, gente, existe uma complexidade muito maior, às vezes, no problema que eu preciso mergulhar para entender, que é a ideia do iceberg. Isso aí, cara, né? A visão dos problemas é só a ponta do iceberg. Além da visão, a gente precisa complementar, né, com o entendimento. A gente só consegue entender quando a gente para, quando a gente vai analisar as variáveis, quando a gente vai buscar com calma e tranquilidade, né, entender aquela realidade, aquele problema ali. Senão a gente vai pensar que entende o problema só de ver o problema, quando na verdade não é, certo? Não é assim. Então, senhoritas e senhores, próxima aula a gente mergulha mais nesse universo aí de entender os problemas através
Pois é, Sandra, também. Subestimaram a complexidade da situação lá em Brumadinho. Na verdade, tanto a situação de Brumadinho quanto da outra cidade também lá em Minas Gerais, que me esqueci o nome agora, Brumadinho, Mariana. E de Mariana, é, colocaram em xeque a forma de analisar o problema. Né? Porque quem estava lá coordenando o problema, ou vendo o problema, era Vale, se eu não me engano, Vale do Rio Doce. E aí talvez eles tenham, talvez não, com certeza subestimaram o problema. E aí aconteceu a primeira tragédia, né? Eu acho que foi em Brumadinho, depois veio a segunda em Mariana. Que é que esses problemas vieram para relatar aí? Precisa será uma terceira barragem estourar, porque se estourar a terceira barragem aí é brincadeira. Tá mostrando que tem várias situações de complexidade e as pessoas não estão prestando atenção. E aí vidas estão em jogo. Bem lembrado, Sandro. Então a gente precisa analisar um pouco mais de carinho, né? A metáfora do iceberg aí, a gente vai mergulhar um pouco nela aí, certo? Para entender melhor e como vocês podem ter uma mente mais preparada. Né? Estou falando nessas aulas de uma palavrinha chamada mindset, configurações da mente, certo? Eu não sei se nas leituras que vocês fazem, nos vídeos que vocês veem, se você já percebeu essa palavra aí, mindset, né, que a tradução é configurações da mente. A nossa mente está configurada para correr de problema. Problema, ixi, quero não. Ninguém gosta de problema. Só que a gente precisa ter uma visão crítica, e eu vou falar muito nessa expressão, visão crítica. Porque estar no curso superior também é você ter uma visão crítica da sua área e das situações que você vai se deparar nessa área que você escolheu. Seja uma situação tranquila, para poder criar alguma coisa, ou uma situação de problema, de complexidade. Né? Então a gente precisa mudar a maneira de pensar para ter uma postura mais de sucesso na hora que for enfrentar nossas coisas. Certo? Então, senhoritas e senhores, estamos chegando aí quase 1 hora e meia de aula, certo? Então não vou mais ocupar o tempo de vocês. No mais, gratidão pela presença, gratidão pela participação, interação aqui. Tabata, Kailane, Sandra, algumas pessoas participaram mais. Deixa eu ver mais. Quem está também presente? Nara, Bárbara, Lívia, Terezinha. Então, senhoritas, senhores que talvez estejam presentes aí, gratidão pela sua participação aqui, pelo seu tempo, certo? Pela coragem, né, de começar a aula cedo aí, mesmo que a gente tenha dado um pouco mais de tempo aí. Então, gratidão de qualquer forma, né, por estar aqui. Não esqueça de se cuidar por aqueles que você ama, de cuidar também por pessoas até desconhecidas. Né? Então, se cuide, porque não é gripe, a parada é séria. Então, para você só não perceber a importância disso aí que está acontecendo, você precisa, na verdade, entender a importância, porque não é gripe. Né? O negócio é sério. Então, no mais, senhoritas e senhores, paz e bem. Boa quarta-feira para vocês. Quarta-feira iluminada. E aí eu vou passar o material para a Bárbara para vocês poderem fazer a análise SWOT lá, tá bom? No mais, senhoritas e senhores, paz e bem e até próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tum, tá, tá, tum, tum, tá. A todo